Irmãos, eu diria que os dois últimos capítulos que nós lemos, que nós estudamos nas últimas semanas, tanto o capítulo 7 quanto o capítulo 8 de Atos, seria os Atos dos Diáconos. Eu sei que é um pouco ousado nomeá-los dessa forma, uma vez que o próprio livro de Atos é chamado Atos dos Apóstolos. No entanto, nesses dois capítulos em particular, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8, fica nítido o desempenho, a ação, a pregação e os sinais operados por meio do Espírito Santo através dos diáconos levantados por meio da igreja, por meio dos apóstolos. Então, tanto o capítulo 7 quanto o capítulo 8 de Atos se propõem a descrever o que esses homens, pelo poder de Deus, estavam fazendo, estavam ensinando, estavam debatendo e estavam pregando. Então, eu tomo a liberdade de chamar esses dois capítulos em particular, o capítulo 7 que falava acerca de Estevão e o capítulo 8 que fala acerca de Filipe, como os Atos dos Diáconos. No capítulo 8, é falado acerca da grande dispersão que houve logo após a morte de Estevão, que foi severamente apedrejado depois de pregar o evangelho com muita fidelidade. Os homens não aguentaram ouvir aquela mensagem, se opuseram a essa mensagem, então foram lá e mataram o diácono Estevão. A partir daí se faz grande perseguição severa, a fim de aniquilar, a fim de matar os cristãos, a fim de que a mensagem não continuasse se propagando. No entanto, naquilo que os diáconos e também os demais discípulos foram dispersos, eles foram dispersos pregando. E aqui em particular no capítulo 8 é falado sobre a pregação de Filipe em Samaria. A triunfante pregação de Filipe aqui nesse trecho em Samaria. E é interessante nós notarmos que, de modo contrastante a Filipe, nos é apresentado um homem chamado Simão. E se por um lado Filipe tinha certos interesses e tinha um modo de viver e tinha um engajamento e uma busca, Simão tinha buscas, interesses, engajamentos, tinha desejos, tinha aspirações totalmente diferentes do próprio Filipe. Se por um lado a grande ambição de Filipe era tornar conhecido o evangelho de Jesus Cristo, por outro lado, Simão queria tornar conhecido a si mesmo. Se por um lado Filipe queria que Cristo fosse glorificado por meio da pregação, que Jesus fosse conhecido por meio da pregação, Simão queria tornar a si mesmo conhecido por meio das artes mágicas que ele operava no meio daquele povo. Então, esses homens têm ambições diferentes. Esses homens têm buscas que são totalmente diferentes. Isso fica claro para nós aqui nesse texto. A grande problemática é a seguinte: Simão, talvez, mais do que Filipe, caracteriza o homem do nosso tempo. Simão, provavelmente, e talvez com um certo nível de assertividade, se parece mais com o homem do nosso tempo do que Filipe. Na busca por exaltar o próprio ego, na busca por pensar apenas em si mesmo, na busca por buscar louvor próprio, Simão se parece mais com o homem do nosso tempo do que Filipe. E a problemática ainda fica mais intensa quando paramos para perceber que não é apenas nos contextos políticos, nos contextos das redes sociais, nos contextos de vida em geral, como trabalho ou todos os demais, como faculdade, onde nós vemos a identidade de Simão sendo manifesta. A problemática, o agravante é que Simão está presente na igreja. Simão está presente na congregação. E Simão provavelmente está nos púlpitos pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus. Simão provavelmente é chamado pelos outros de evangélico e ele mesmo professa essa fé. E é tido por todos como um possível cristão, até porque ele reproduz um modelo atual. Essa é a grande problemática. E a coisa ainda vai se afunilando mais
quando há a grande possibilidade de Simão estar sentado aqui nessa noite, de Simão ser contado entre nós mesmos aqui. Por conta disso, eu gostaria que, diferente do que costumamos fazer, quando vemos filmes, quando vemos seriados, e nós buscamos nos identificar com um mocinho, que possamos também estar sensíveis ao fato que talvez estejamos entre o vilão desse texto. Enquanto nós vamos prosseguindo com a nossa exposição, eu gostaria que vocês repousassem o seu olhar comigo no verso 9 do capítulo 8 de Atos. E aqui é interessante o que o trecho começa a falar acerca da relação de Simão com a cidade de Samaria. No verso 9, e eu vou ler para vocês aqui o verso 9 até o verso 11, onde é dito: havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Repito essa palavra novamente: admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhes davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado. Percebam novamente essa palavra, impressionado, com as suas artes mágicas. Então, aquilo que Simão fazia ali, no contexto daquele povo, deixava aquele povo impressionado, deixava aquele povo admirado. E eu acredito que exista uma palavra que possa resumir as duas questões, tanto admiração quanto estar impressionado, que é encanto, ou então fascínio, que é um sinônimo essa palavra. Simão despertava fascínio, despertava encanto ali em Samaria. Aquelas pessoas ficavam, de certo modo, e entenda essa palavra que eu vou dizer agora dentro desse contexto, seduzidas pela feitiçaria de Simão ali naquele lugar. Feitiçaria, como a Escritura vai dizer em diversos momentos, e logo depois você pode procurar Gálatas capítulo 5, verso 20, ou então ali no finalzinho de Apocalipse, a referência eu perdi aqui nesse momento, mas ali no finalzinho de Apocalipse é dito que a feitiçaria é reprovada pelo Senhor, é tida como obra da carne e como algo que Deus detesta, e por vezes na Escritura é até atribuído ao próprio Satanás. Deus detesta a feitiçaria, e por meio daquilo que Deus detesta, que Simão encantava e fascinava aquele povo ali de Samaria. No entanto, existe um porém aqui nos próximos versículos. Simão encantava aqueles homens por meio da ilusão deste mundo. Simão deixava aqueles homens encantados com um fascínio falso e ilusório, muito semelhante às coisas que nós vemos nesse mundo de modo geral. Simão atraía essas pessoas, e eram muitas as pessoas que eram atraídas por meio desse encanto mundano. Mas no verso 11, a partir do verso 11 em diante, nós vamos ver um grande contraste aqui, que é muitíssimo interessante. A partir do momento que Filipe passa a estar nessa cidade. Verso 11: davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. Quando Filipe aparece aqui nessa cidade de Samaria, pregando, que fique claro aqui, o reino de Deus e o evangelho de Jesus, Filipe expondo a Cristo. Quando Filipe chega nesse momento falando do evangelho, existe um porém, existe um mais, existe uma conjunção adversativa, existe uma mudança de cenário. Aquele povo anteriormente estava impressionado, encantado com Simão. Agora o povo está encantado e fascinado, não com Filipe. O povo está encantado e fascinado com o reino de Deus e a mensagem sobre Jesus Cristo. O povo agora está fascinado pelo evangelho de Jesus Cristo. Eu até posso entender. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 que o evangelho é poder de Deus.
Quando ele quer dizer isso, ele está dizendo que o Evangelho impacta, ele transforma, ele mexe com as estruturas, realmente. Mas é interessante pensar, o eixo do encanto está sendo deslocado. E não é mais aqui uma figura humana, não é mais aqui a feitiçaria, ou qualquer tipo de concepção mundana que está fascinando aquelas pessoas, mas é Jesus e a sua palavra. Isso traz para nós diversas possibilidades de pensamento e aplicação sobre isso. Houve um pregador que certa vez usou uma ilustração sobre este caso que fez para mim muito sentido, e ele diz o seguinte: quando o sol aparece no céu na parte da manhã, as estrelas perdem o seu brilho. Por qual razão? O sol resplandece muito mais que qualquer estrela. A luz do sol é muito mais forte, muito mais poderosa que qualquer estrela. Então, quando nós estamos olhando para o sol, nós não percebemos as estrelas. Desse mesmo modo, como esses homens, quando estes homens viram Jesus Cristo na pregação de Filipe, eles não poderiam mais estar encantados com as ilusões e as falsidades deste mundo. Eles estavam tomados pela mensagem de Filipe. E unânimes se atenderam a ela e se meteram a ela. Eles creram nessa mensagem e se batizaram. Eu gostaria de pensar, a partir desse aspecto em particular, o seguinte: deslocando o eixo da atenção para nós mesmos e o modo pelo qual nós estamos se apercebendo da própria mensagem do Evangelho e da própria ideia do Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que nós temos ouvido sobre Jesus, sobre sua mensagem, os nossos encantos têm mudado. Jesus agora é tudo o que nós desejamos ou queremos? Ou ainda este mundo nos desperta fascínio? Ou ainda este mundo é tudo o que nós desejamos? É importante a gente considerar isso. Não sendo Cristo aquele que desperta o nosso fascínio, encanto e o grande desejo para a vida, possivelmente ainda estamos no engodo de Simão, debaixo das ilusões deste mundo. A verdade é que quando Jesus entra em nossas vidas, tanto as perspectivas de sucesso pessoal, tanto as perspectivas de desempenho pessoal, todas aquelas coisas que são relativas ao ego, de glória pessoal mesmo, elas perdem o valor, elas perdem o poder e a importância, porque Jesus Cristo excede, é muito maior que tudo isso. Essa é a verdade. O que motivou Pedro a deixar o seu grande ofício de pesca para seguir a Cristo? A glória e a beleza de Jesus. Então, se possivelmente não estamos tomados do encanto de Jesus Cristo e admirados e impressionados com Ele, mas este mundo que está impressionado, que nos impressiona, que nos toma, então há duas possibilidades: ou nunca conhecemos Jesus, ou então estamos muito frios na fé e precisamos ser renovados por Cristo. No Salmo de número 73, verso 25, o salmista, ao se deparar com o encanto do conhecimento de Deus, abram lá comigo, por favor. Salmo 73, verso 25. E o salmista, depois de se voltar para Deus, olha o que ele diz: quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Perceba que, diante do encanto e da glória do conhecimento de Deus, todas as demais coisas parecem menores. Quando o sol aparece, as estrelas perdem o seu brilho. Cristo, agora para esse homem, era maior do que tudo e excedia todas as demais coisas nessa vida. Como anda os nossos corações? É importante que a gente pense sobre isso. Se, querido irmão, você está frio na fé, que Cristo te encante de novo. Volte-se para Ele e veja a sua glória.
se Cristo nunca encantou seu coração, no entanto você anda fascinado com esse mundo, com as possibilidades de riqueza, de prosperidade, de crescimento pessoal, de apenas construir uma família, ter uma vida conjugal, se tudo isso é maior para você e é tudo aquilo que dá sentido e significado à tua vida, então provavelmente você nunca conheceu a Jesus. Seu coração permanece endurecido. Eu te convoco, irmão, nessa noite ao arrependimento e a professar fé em Jesus Cristo, e as coisas mudarão a partir daí. Jesus será tudo para ti. Continuando, repousem comigo o seu olhar agora no verso 13. O verso 13 traz para nós uma descrição muito interessante acerca de Simão. O verso 13 vai dizer, verso 13 do capítulo 8 de Atos, no qual estamos meditando: o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Mais para frente, lá para o verso 20, 21 e 22, nós veremos que, diferente das demais pessoas de Samaria, Simão não teve uma genuína conversão, não teve um abraçar a fé verdadeiro. Ele não havia nascido de novo, mas o texto está dizendo aqui que ele abraçou a fé e também foi batizado. No entanto, o trecho traz para nós uma descrição muito interessante. O trecho vai dizer que Simão estava extasiado, encantado com algo. E diferente do povo de Samaria, que estava encantado, extasiado com a mensagem do Evangelho sobre Jesus e o reino de Deus, Simão estava extasiado com os sinais e grandes milagres que eram operados. Percebe a diferença daquilo que te chama a atenção? Um povo estava encantado com o conhecimento de Jesus. O outro homem, aqui neste caso, estava encantado com os sinais e milagres que aconteciam. É interessante pensar sobre isso, porque apesar de Simão ter abraçado a fé, apesar de Simão ter estado ali presente, o coração e as ambições dele não mudaram. Ele continuava com o encanto pelo poder, ele continuava com o encanto por aquilo que poderia chamar a atenção externa da coisa, não por Jesus Cristo. É importante salientar esse fato, porque muitos métodos atualmente têm sido empregados a fim de chamar a atenção das pessoas para virem à igreja. E este método, na maioria das vezes, não inclui a mensagem sobre o pecado, a condenação e sobre a grandeza da pessoa de Jesus. Esses métodos normalmente são como você pode prosperar, como você pode crescer, os milagres que podem ser feitos na sua vida e os sonhos que podem ser realizados, as reestruturações familiares que você deseja, ou seja, tudo aquilo que pode provavelmente chamar a atenção naquilo que é o apetite comum das pessoas, aquilo que lhes agrada, aquilo que é para satisfazer os seus ideais pessoais e carnais. Toda vez que alguém se aproxima de uma congregação, de uma igreja, pelo encanto de certas bênçãos externas e não pelo encanto do conhecimento de Cristo, pode ter certeza que existe uma falsa conversão ali. Que pessoas ali não nasceram de novo verdadeiramente. O que deve nos atrair, tanto a uma congregação quanto a professar a vida cristã, são as realidades do que Deus Pai está fazendo na pessoa de Jesus. As realidades acerca da sua morte e ressurreição e da grandeza e da glória de Jesus. Isso sim é a verdadeira mensagem que traz verdadeiros convertidos com uma verdadeira promessa. Fora isso, são engodos religiosos a fim de atrair seguidores, apenas para que você tenha um tempo cheio, a fim de se arrecade mais naquela congregação. E tudo isso será destruído na vinda de Jesus Cristo. A verdadeira mensagem que vai prosperar neste mundo, no sentido do reino de Deus, para a glória de Deus, é a mensagem sobre Cristo, sobre o Evangelho de Jesus.
E quando nós repousamos o nosso olhar em Atos capítulo 5, verso 40, em muitos outros trechos de Atos dos Apóstolos, vai ficar claro qual era a mensagem dos apóstolos, qual era a mensagem destes diáconos que nós estamos vendo aqui, e a mensagem de todos os demais cristãos fiéis da igreja primitiva, de Jesus Cristo, o Senhor, que morreu na cruz para a justificação dos homens, ressuscitou dos mortos, ascendeu aos céus, reina gloriosamente e um dia irá voltar para exercer juízo e salvar os seus eleitos. Essa é a mensagem salvífica, essa é a mensagem verdadeira do Novo Testamento, e não aquilo que pode fazer as pessoas prosperarem, e enriquecerem e satisfazerem seus egos. Então Simão aqui estava com um encanto errado. Ele não queria o Cristo, ele queria certas bênçãos, ele queria satisfazer seus próprios desejos. Quando nós vamos adiante, nós vemos que aqui nesse contexto grandes coisas estão acontecendo. Eu gostaria que vocês lessem comigo do verso 14 ao verso 17 desse capítulo, onde é dito: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Esse momento aqui é um grande momento do livro de Atos. É um grande momento para a igreja de Jerusalém, da qual João e Pedro, que são aqui descritos, eram apóstolos e principais pastores e colunas. Mas eu ouso dizer que não é apenas um momento crucial para a igreja aqui desse período, mas é um momento crucial para toda a igreja até os dias de hoje. Algo grande está acontecendo aqui. No primeiro momento, assim que o Espírito Santo desce, assim que os apóstolos começam seu ministério de pregação, apenas pessoas do povo de Israel foram acrescentadas ao reino de Deus. Pessoas que eram judias e estavam ali dentro daquele contexto de Jerusalém. Algumas pessoas tinham certas misturas de etnias e também de certos contextos ideológicos diferentes um pouco da fé aqui hebraica. No entanto, de modo geral, apenas os judeus haviam ouvido sobre o reino de Deus, sobre o Evangelho e sobre as boas novas. No momento da morte de Estevão, quando há essa dispersão, o Evangelho se estende além das fronteiras de Jerusalém e começam a alcançar pessoas que não são apenas do contexto de Israel, pessoas que pertenciam ao pacto da nação de Israel, mas a mensagem começa a alcançar também o povo gentio. E esse momento é importante porque a promessa de que Cristo viria como luz aos gentios havia sido prometida no Antigo Testamento, e aqui começa a cumprir-se. Esse é um momento crucial porque promessas do Antigo Testamento, onde o povo do pacto se estenderia para todas as nações, está começando a se cumprir aqui. E isso é grandioso. Isso é grandioso porque, além do fato de que essa promessa começa a se cumprir aqui e o reino de Deus começa a estender-se por todas as nações, Pedro e João, que eram colunas da igreja de Jerusalém, que eram os líderes, por assim dizer, do grupo apostólico, que eram talvez os expositores mais proeminentes da igreja primitiva, eles vão até lá para poder estender a destra da comunhão e confirmar o cumprimento dessa promessa. Isso é importantíssimo. Eu gostaria que vocês conseguissem compreender a dimensão disso, porque os judeus, de modo geral, eles tinham inúmeros preconceitos étnicos, preconceitos raciais e preconceitos religiosos com os demais gentios. A partir do momento que Pedro e João rompem com a comunidade judaica, estendendo a destra da comunhão aos gentios por causa do Evangelho, eles confirmam o fato de que o Evangelho rompe barreiras étnicas. Eles confirmam o fato de que Cristo agora está reunindo de todas as nações
o seu povo em um só corpo, na pessoa dele mesmo. Confirma o fato de que Deus agora em Cristo, por meio do Evangelho, está fazendo pontes entre homens e homens. E que agora não existe mais barreiras que separem os homens que estão em Cristo. Não existe barreiras religiosas, não existe graus sociais ou coisas do tipo. Quem está em Cristo é um só corpo, é um só povo. E esse aqui é um novo tempo e um grande momento para a igreja. E é importante que logo depois disso aqui, Simão entra na narrativa. E por que é importante pensar que é significativo Simão entrar na narrativa? Porque apesar desse momento grandioso, Simão não consegue compreender a grandeza disso, por conta da sua cegueira. Ele não consegue perceber a dimensão desse momento. Quando nós olhamos atentamente para o texto, vão comigo no verso 18. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Então perceba, Simão, como um homem que não pertencia à aliança do povo de Israel, que estava ligado ao próprio Deus como povo, estava agora sendo acrescentado, ou sendo a possibilidade de se tornar povo de Deus. Agora o cristianismo estava se estendendo além das fronteiras. Agora um novo mover de Deus, de acrescentar outras pessoas ao seu povo, estava acontecendo. Mas esse homem não consegue compreender a dimensão da obra de Deus e da glória da salvação do Senhor, e só consegue olhar para os seus próprios interesses pessoais. Esse homem não consegue olhar além dele, ele só consegue olhar para si mesmo. A ótica de Simão é medida a partir de si mesmo o tempo todo. Então ele não consegue perceber a grandeza da obra de Deus que agora está se estabelecendo e está se estendendo além das fronteiras. Ele não consegue perceber que a ele mesmo está sendo estendida a possibilidade de salvação. A única coisa que ele quer é poder para novamente ser o grande vulto conhecido, para novamente ser aquele tipo de homem que encantava e reunia multidões, e assim promover a sua própria glória. Eu gostaria de dizer que nesse ato de Simão, de buscar de alguma forma comprar o que seria o poder do Espírito Santo, ele comete 3 erros cruciais. O primeiro, então, é da autoglorificação, como eu acabei de lhes dizer. Simão não consegue compreender a grandeza do fato, só olha para si mesmo e para a sua possibilidade de autoglorificação aqui. Então, ele está comprando, na tentativa de comprar o Espírito Santo para poder promover sua própria glória. No entanto, existe algo que nós precisamos entender. O Espírito Santo não está comprometida com a glória dos homens. O Espírito Santo não está comprometido com a exaltação pessoal dos homens. Então, todos aqueles que de alguma forma querem ser usados pelo Espírito Santo a fim de promover o seu próprio nome, está buscando de modo errado e está buscando Deus errado. O Espírito Santo está preocupado e ocupado com a glória do Filho de Deus, com a glória de Cristo. Em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus diz aos discípulos que o Espírito Santo desceria sobre eles a fim de que eles se tornassem testemunhas de Jesus. Então, com qual finalidade o Espírito Santo se revelaria e se manifestaria, impulsionaria a missão cristã? A fim de que Jesus fosse conhecido, a fim de que Jesus fosse glorificado. Na missão e na obra do Espírito Santo não há espaço para que ninguém se sobressaia e ninguém se glorifique. O Espírito Santo opere para que Jesus seja conhecido. E mais uma vez eu gostaria que você já abrisse uma referência comigo em João capítulo 16, verso 14. E o trecho diz: Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês.
Esse trecho está se referindo à missão do Espírito Santo nesse mundo. E Jesus está dizendo que o Espírito Santo vai glorificar a Ele. Nenhuma mensagem pregada é inspirada pelo Espírito Santo quando aquele homem está falando sobre si mesmo, querendo promover o seu próprio ministério. Uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo é centrada na pessoa de Jesus Cristo. Nenhum ministério, seja missionário ou seja em que contexto for, é movido pelo Espírito Santo se a centralidade do que se faz são obras sociais, se a centralidade do que se faz é o próprio ministério e a instituição em si, ou qualquer coisa do tipo. Quando o Espírito Santo está operando em algo ou em alguém, Cristo é visto e é glorificado. A missão dele é lançar luz sobre a pessoa de Jesus, a fim de que os homens o conheçam. Portanto, duvide, questione qualquer ministério, qualquer pregador que está falando isso. Qualquer pregador que tem outra mensagem que não seja Cristo e este crucificado. Porque o Espírito Santo está comprometido em revelar a Jesus, em tirar as escamas dos nossos olhos, a fim de que a gente veja o Cristo e submeta ao senhorio dele. Conforme a gente vai caminhando, eu gostaria de apontar um outro erro de Simão aqui. Simão está tentando comprar uma dádiva que não pode ser comprada. E esse é o título do nosso sermão hoje. O Espírito Santo é dado ao povo de Deus por meio da obra de Cristo na cruz. Por meio daquilo que Jesus fez na cruz, Ele abriu o caminho para que o Espírito Santo pudesse vir até nós. Nos grandes textos bíblicos que é falado acerca da obra redentora de Cristo, como Romanos capítulo 5, Efésios capítulo 2 e muitos outros textos, como até mesmo Tito capítulo 3, verso 5 em diante, sempre que é se falado sobre o Espírito Santo nesse contexto, é falado dele como uma dádiva concedida gratuitamente a partir daquilo que Cristo operou na cruz. Em Efésios 1, Paulo diz algo, e eu vou citar esse trecho a fim de que a nossa mente consiga compreender a profundidade disso. Ele diz que ao a gente ouvir o Evangelho da Salvação, tendo crido em Jesus, fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Por quais meios então o Espírito Santo vem até nós? Pela fé naquilo que Jesus Cristo fez em nosso favor naquela cruz. Nada pode comprar a dádiva da salvação. De semelhante modo, nada pode comprar as bênçãos que vêm como resultado da salvação em Cristo Jesus. E a habitação do Espírito Santo entre o seu povo é uma dessas bênçãos. Portanto, é extremamente inexcusável, é extremamente horrível o que Simão está tentando fazer aqui. Ele está comparando a dádiva do Espírito Santo com o seu próprio dinheiro corruptível. Ele está comparando o preço alto que Jesus pagou para nos conceder essa bênção ao seu próprio dinheiro, que está ali e logo depois passa. A maior bênção que a igreja de Jesus tem atualmente é a presença do Espírito Santo. E Cristo pagou caro para que a igreja tenha isso. Ele pagou isso por meio da sua morte. Ele pagou isso sofrendo a ira na cruz. Ele pagou isso sofrendo o próprio inferno na cruz. Portanto, nada pode ser comparável ao próprio preço que Jesus pagou para nos adquirir essa dádiva. Então, é blasfemo o que Simão está fazendo aqui. É horrendo. Seu próprio dinheiro sujo querendo comparar com isso. Mas eu acho que o calo aperta quando nós passamos a considerar que toda tentativa de comprar o favor de Deus é semelhante ao ato de Simão. Então, Simão quer comprar o Espírito Santo por meio do seu dinheiro, mas existem pessoas querendo comprar o favor de Deus por meio da piedade. Então, eu vou fazer isso e aquilo, eu vou jejuar talvez, eu vou andar certinho, e então Deus vai fazer aquilo que eu quero que Ele faça, como se pudesse barganhar com Deus. E barganha existe ao montão com Deus ainda hoje. Aquelas ideias tais como dê e Deus te devolverá, medida, sacudida, transbordante, isso é blasfêmia contra o próprio Deus. Essa não é uma realidade. Deus nos dá gratuitamente em Jesus Cristo, pelo preço que Ele pagou, e Ele nos dá a bênção da sua presença por meio do Espírito e a bênção da salvação no mundo vindouro. Não há nada que possa comprar isso. Não há nada que a gente consiga dar para Deus que satisfaça
os nossos deméritos pessoais em relação a Ele, que satisfaça as suas exigências. Cristo fez isso vindo a esse mundo, a fim de que pudéssemos ter acesso a Deus e acesso ao seu Espírito. Nada compra isso. Nada compra. Há um outro erro que Simão cometeu aqui, é um erro gravíssimo. Simão tentou comprar os apóstolos errados. Então, ele tentou dar dinheiro em troca da dádiva de Deus. Se fossem os apóstolos de hoje, provavelmente eles não apenas fariam um negócio a partir dali, mas provavelmente eles também fariam uma grande campanha. Então, venha os Simãos de Deus aqui para poder adquirir a dádiva de Deus com meio do seu dinheiro, e vocês vão prosperar grandemente. É interessante pensar nisso. Primeiro que os apóstolos do nosso tempo não são apóstolos. Os apóstolos morreram há 2000 anos atrás. Segundo, é considerar o fato de que essa mentalidade corrupta não corresponde à mentalidade apostólica, à mentalidade de Jesus e dos seus discípulos. Totalmente perverso pensar dessa forma. Quando nós paramos para poder pensar sobre isso, é interessante a reação do apóstolo Pedro e do apóstolo João a essa tentativa de Simão comprar a bênção de Deus. E é interessante porque as palavras do apóstolo Pedro vão totalmente na contramão das palavras do evangelicalismo moderno, das palavras que os apóstolos modernos diriam. Voltem-se comigo ao verso 20, e Pedro dá uma resposta a essa tentativa de Simão. E assim Pedro diz: mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração. A mensagem que Pedro proclama diante disso é totalmente contrária. A primeira coisa que Pedro vai dizer a este homem aqui mesmo no verso 20 é o seguinte: que o seu dinheiro seja destruído com você. No manuscrito original, no grego, a possibilidade de se interpretar da seguinte forma: que o seu dinheiro vá com você para o inferno. Pedro não perde tempo aqui. Pedro não deixa de anunciar o fato de que tal mentalidade é digna do inferno e da condenação. Pedro, ele não flexibiliza o discurso a fim de agradar a Simão. Ele fala a verdade de Deus ali na lata. Ele fala a verdade de Deus naquele momento. Então, Simão, você vai para o inferno com essa sua ambição, porque está tentando comprar aquilo que Deus nos adquiriu de graça por meio da morte do seu filho. Perceba o comparativo que você está tentando fazer. Então, Pedro prega uma mensagem que não é nem um pouquinho moderna aqui. Você está indo para o inferno e você está sob condenação. Depois ele vai dizer o seguinte, no verso 21, não existe porção nem parte para você neste ministério. E aqui é interessante observar o seguinte: o ministério do Evangelho não se coaduna ou não satisfaz as nossas ambições egoístas, nossas ânsias por sucesso e glória pessoal. A ambição de Simão aqui não corresponde ao que é o ministério cristão, ao que é o Evangelho de Jesus Cristo. Nas palavras de Henry Nouwen, ele diz algo interessantíssimo como definição daquilo que o ministério cristão, do que o serviço a Deus realmente representa, de modo totalmente distinto do pensamento de Simão. Alcançar o topo, abre aspas, ficar sob as luzes, quebrar recortes, é isso que chama a atenção, nos coloca na primeira página do jornal e nos oferece as recompensas do dinheiro e da fama. O caminho de Jesus é radicalmente diferente. Não é o caminho da mobilidade ascendente, mas da mobilidade descendente. Está em ir para o fundo, ficar nos bastidores e escolher o último lugar. Esse é o caminho de Jesus. Ele chama os seus discípulos não para ganhar e conquistar, mas para perder e não reter. Ele chama os seus discípulos para serem os menores, se humilharem,
e escolher o último lugar. Então, diferente da perspectiva de Simão, que queria trazer louvor a si mesmo, sucesso para si, a perspectiva do Evangelho e do chamado de Cristo é para que a gente se humilhe e nada a gente seja, senão que Cristo seja nós mesmos. Continuando, na parte B do versículo 21, Pedro vai dizer o seguinte para ele: porque o seu coração não é reto diante de Deus. Aqui Pedro está validando o fato de que Simão não experimentou a conversão e não recebeu um novo coração. Perceba a gravidade disso. Ele se batizou, ele abraçou a fé, ele esteve na congregação, mesmo assim não tinha nascido de novo. Há a possibilidade então de pessoas serem cristãs professas, se batizarem e mesmo assim não terem nascido de novo, não ter experimentado a realidade de conversão que o Espírito Santo opera. A vida de Simão não correspondia ao fruto que ele deveria produzir como uma vida transformada como um cristão. Isso é um grande perigo. Por isso eu chamo a atenção de vocês, a fim de que vocês possam olhar para o próprio coração e talvez pedir a ajuda de outras pessoas para ver se existe fruto realmente de conversão, de nova vida. Porque a possibilidade de que se congregue, de que seja batizado, de que caminhe, de que esteja entre cristãos, como ele mesmo estava aqui, e mesmo assim ser um ímpio que está caminhando para o inferno. Isso é muitíssimo perigoso. Diante dessa questão, e a gente já vai caminhando para os minutos finais, eu gostaria que vocês sondassem a si mesmo. E fazendo um resumo aqui dos pontos que nós trabalhamos, Cristo é o que eu mais desejo nessa vida? Ou existem lealdades a outras coisas competindo em meu coração? Isso conforme o primeiro ponto que trabalhamos, sobre Cristo, seu desejo e encanto que nos domina. Tenho sido motivado por glórias pessoais ou busca por aceitação nas coisas que faço? Sonde seu próprio coração nesse sentido. É possível que hoje você seja um Simão. Em algum momento tenho tentado alcançar o favor de Deus por aquilo que acho que posso oferecer a Deus, seja dinheiro, piedade ou coisas parecidas? Indaguem-se a si mesmo em oração. Não há nenhum pecado em nosso coração que o Senhor não possa revelar. Não há nenhuma iniquidade ou maldade dentro de nós que Deus não possa mostrar. A pior coisa que existe é talvez ser convencido de que é cristão e mesmo assim que não é cristão, ou melhor, que é cristão, que se está na fé, e mesmo assim estar caminhando para o inferno, para a condenação. Então, abra seus olhos hoje, sonde seu próprio coração, não resista ao Espírito Santo do Senhor. Perceba se de fato você está em Cristo. É importante que se considere essas coisas. Considera se o teu coração está sob um gozo religioso. Tudo que você quer, talvez, frequentando uma congregação, é fazer parte de um clube. Ou simplesmente estar ali por estar, porque é divertido. É melhor do que ver Faustão aos domingos. Olha para o seu coração. Olha para o seu coração. Estar em Cristo é a coisa mais importante que existe nessa vida e para a próxima vida. Ao que tudo indica, Simão não se arrepende, ele não se converte. E hoje a gente sabe onde ele está. Mas se você hoje ouve o Evangelho e ouve a Escritura sendo proclamada, a chance para que você se converta a Jesus, a chance para que você volte para Ele. E aqui eu gostaria de encerrar e eu convoco vocês para uma oração. Ok? Pai, bendito seja o nome do Senhor. Tu és um Deus poderoso para salvar. O Senhor estende a sua mão para salvar pessoas. Portanto, Senhor, atraia os corações não convertidos a Ti.
corações que não te conhecem. Terrível coisa, Senhor, é cair nas mãos de um Deus irado. Simão caiu. Eu peço, Senhor, que as pessoas que estão aqui hoje conheçam a Cristo verdadeiramente, sejam salvos. Eu creio que o Senhor pode fazer esta obra. Portanto, o Senhor opere, transforme. A parte do poder do Teu Espírito para salvar homens, nada podemos fazer. Então chame as pessoas a Ti. De alguma forma, Senhor, que as considerações nessa breve mensagem possam repousar nos corações e mentes aqui presentes, a fim de que conheçam a Cristo e sejam por Ele transformados. Que não sejamos como Simão, Senhor. Por Teu Espírito, que sejamos movidos pelo Senhor, assim como foi Filipe, para fazer a sua obra. E hoje Filipe repousa diante da sua presença, vendo a face de Cristo. Assim eu oro a Ti no nome de Jesus, Senhor. Salve pessoas e confirme e fortaleça cristãos, para que não seja o centro de suas próprias vidas, Senhor, mas para que as nossas vidas como cristãos esteja centrada em promover o reino do Senhor. Para a sua glória, no nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Amém. Está encerrado o culto. Tenha vontade. Amém.